Você já fez aquele exercício, pelo menos uma vez na sua vida, de ver quanto tempo você consegue segurar o ar dentro de você? Sim? Ontem, pensando nisso, eu tentei só uma vez e consegui segurar o meu ar durante 40 segundos. A primeira vez, 40 segundos. Coloquei o cronômetro cravado, 40 segundos, depois eu... Certamente, se eu exercitar em segurar isso todos os dias, eu poderei segurar o ar um pouco mais do que 40 segundos. Mas respirar é algo natural a qualquer ser vivo, a qualquer ser humano, a qualquer um de nós. Mas qual o benefício que temos em segurar o ar? Nenhum. A princípio, nenhum benefício. Mas graças a Deus que nós não cursamos a escola de aprender a respirar. Já pensou? Você nasce, alguém fica fazendo uma massagem para que você possa respirar e você vai para a escola e você aprende a respirar. Nós não fazemos isso porque nos é natural respirar. Porque se nós não respirarmos, nós morreremos. Mas tem algo que não é natural a nós, mas que é vital para a vida do crente. É a oração. Orar não é algo natural, mas nós temos que entrar na escola da oração. Nós precisamos aprender a orar, porque orar é a vida do crente. Orar é a vida do salvo em Jesus. Por isso, nessa noite, eu quero refletir e encorajá-los a orarmos, aprendermos a orar, a nos aproximarmos diante de Deus em oração. Então vamos abrir nossas Bíblias, abram suas Bíblias, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. A oração normalmente chamada de Pai Nosso. A oração do Senhor, do nosso Senhor Jesus. Mateus 6, de 9 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero aprender a orar, de Gerson Borges. Quero aprender a orar de modo que a minha alma consiga ver-se invadida de campos verdes, laranjais, onde eu me encontre com Deus e Ele me cure do medo, que às vezes vejo invadir a varanda, a sala e os quartos do meu coração. Quero aprender a orar sem pressa, em meio à pressa dos homens, ir ao contrário da corrente louca, querer mais da presença de Deus, e Ele me cure das dores que às vezes sinto doer na cabeça, no corpo, na carne do meu coração. Quero mesmo a oração mais precária, solidária, a minha alma me diz, quero orar como eu nunca quis. Quero aquela oração do passado. Quebrantado o meu peito me diz, quero orar como eu nunca fiz. Quero aprender a orar, quieto, eu e o som do silêncio. Poucas palavras dizem tanto, quanto o ai de mim, filho caçula de Deus, choramingando migalhas, ou mesmo o cansaço de viver, a tristeza toda do mundo no meu coração.
quero aprender a orar. A oração que Jesus ensina, nós vemos em Lucas 11, que é uma petição dos seus discípulos a Jesus. Eles se aproximam de Jesus e falam: Senhor, aqueles que caminhavam, aqueles que seguiam João Batista, eles aprenderam com o seu mestre a orar. Mas nós não sabemos como orar. O Senhor pode nos ensinar a orar? Então, em Mateus capítulo 6, Jesus ele começa a ensinar a orar primeiro como não se deve orar, e depois ele nos apresenta esta oração tão conhecida de todos nós. Pessoas que talvez nunca ouviram o evangelho puro, nunca pegaram uma Bíblia, já ouviram, já escutaram, sabem dessa oração. É bem comum, antes dos jogos de futebol, os times de futebol fazerem lá suas rodas e fazerem uma oração do Pai Nosso. Teve até o técnico do Flamengo, um português, se brigou. Falei: vocês nem sabem fazer essa oração direito. É uma oração bem conhecida. E conhecida por cada um de nós. Agora nós precisamos entender que a oração é uma disciplina espiritual. De tantas disciplinas que nós temos, a oração é a disciplina mais difícil. Entenda isso, orar é difícil, porque orar é relacionar-se com Deus, é nutrir comunhão, é nutrir diálogo com Deus. Orar não é apenas a mais sublime dos exercícios espirituais, porque é a mais difícil, porque nós não temos tempo para orar. Não nos sobra tempo para orar. E quando sobra tempo, nós não oramos como convém. Nós aprendemos em Tiago que Deus não ouve as nossas orações porque nós pedimos para os nossos prazeres e para os nossos deleites. A má oração é uma oração egoísta, e quando nós não sabemos orar, Deus não responde às nossas orações. Orar é uma arte difícil, mas graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, que Ele nos deixa um modelo, um esboço, onde podemos construir a nossa vida de oração. Jesus, Ele é o nosso mestre por excelência. Ele é extremamente didático. E Ele nos deixa 3 petições. A oração que Jesus nos ensina a orar é composta por 2 partes. A primeira parte trata da glória de Deus, que fala do nome, do reino e da vontade do Pai. E depois que nós oramos a Deus pedindo por sua glória, em favor da glória de Deus, que a glória de Deus venha se manifestar, nós oramos pelas nossas necessidades pessoais. O pão de cada dia, o perdão e a proteção contra o mal. Grave isso no seu coração. Primeiro nós oramos pela glória de Deus. Depois oramos pelas nossas necessidades pessoais. Este é o equilíbrio que jamais podemos deixar de existir na nossa vida de oração. Jesus, Ele nos ensina que a oração sempre deve ser centrada em Deus. Deus é o centro da oração. A oração sempre deve ter Deus no centro e nunca eu no centro. Nossas vidas devem gravitar em torno de Deus, devem ser vividas ao redor de Deus. Deus deve ser sempre o centro da oração. Mesmo quando os nossos filhos estiverem numa UTI, quando ouvimos diagnósticos terríveis que abalam o nosso ser, o nosso coração, quando orarmos, sempre, em qualquer circunstância, Deus deve ser o centro da nossa oração. Porque a oração é esse exercício que vai levar as nossas vidas, centrar as nossas vidas em Deus. Porque Deus, Ele é o centro de todas as coisas. E tudo ao redor, tudo que está em nossa volta tenta nos tirar dessa centralidade. Mas quando nós oramos corretamente, nós centralizamos as nossas vidas no Senhor.
como este mundo, como o nosso coração tenta nos roubar dessa verdadeira centralidade. Eu já disse, a oração que não é respondida é a oração que não tem Deus no centro. Quando Deus não é o centro das nossas orações, nós não vivemos como se Deus fosse o centro das nossas vidas. Você quer saber como está a sua vida espiritual? Preste atenção como você ora. A oração é o raio-x da alma. Se você não orar, se você não ora é porque você está morto. E se você ora e percebe o conteúdo distorcido na sua oração, é sinal de enfermidade. Ore e preste atenção no que você ora e como você ora. Se tudo que ora não é para a glória de Deus, é porque Deus não é o centro da sua vida. E quando Deus não é o centro da nossa vida, como está escrito aí, somos ateus na prática. A oração é um exercício espiritual que nos leva a centrar as nossas vidas em Deus. Tudo na oração do Senhor, tudo, Deus é o centro da oração de Jesus. Vejam só, Pai nosso que estás nos céus, trata da paternidade de Deus. Santificado seja o teu nome, a prioridade de Deus. Venha o teu reino, o programa. Seja feita a tua vontade, o plano de Deus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, a provisão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Trata do perdão de Deus. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, a proteção de Deus. E por último, pois teu é o reino, o poder e a glória, a primazia de Deus. A oração certa, a oração correta do crente deve começar chamando Deus de Pai. Deus é Pai. Deus é Pai porque quando você chama Deus de Pai, você está dizendo, eu sou um filho reconciliado, eu nasci de novo. Só pode chamar Deus de Pai quem já diante de Deus se reconheceu totalmente pecador, perdido, inimigo de Deus. E uma vez que você entendeu essa condição que você está, você clama por Deus, por sua graça, rogando o seu perdão, a sua salvação, e por meio de Jesus, o Salvador, a sua morte, a sua ressurreição, confessando que a obra de Cristo é perfeita para perdoar os seus pecados, você se torna filho de Deus, você é reconciliado com Deus, você nasceu de novo. E uma vez que você nasceu de novo, você pode orar chamando Deus de Pai. Deus não é pai de todas as pessoas. Deus é pai daqueles que confessam Jesus como seu Salvador pessoal, único e exclusivo. Somente Jesus. Somente Jesus. Por meio de Jesus. Deus e Pai. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós estamos testemunhando que temos comunhão, que temos intimidade com Deus. Porque é o nosso papai, é o nosso pai amado. A palavra Abba é a palavra que os meninos chamavam os seus pais. Abba é a mesma palavra que Jesus se trata com Deus Pai. Abba. E um filho que ama o seu pai, um filho que tem compromisso e o ama, ele o obedece. Porque obediência é sinal de amor. A oração do crente deve começar com meu pai. Meu Pai, nosso Pai, porque é a prova que somos de fato nascidos de novo. Deus quer ser seu Pai, verdadeiramente. E é o compromisso que assumimos em querer ouvir e obedecer a sua palavra. É prova da comunhão que nós nutrimos diariamente com Deus.
E eu quero ver com vocês, nesta oração, no versículo 9, a terceira parte, a parte C, a primeira petição das 3 que tem a ver com a glória de Deus. Nós vamos ver sobre a prioridade de Deus. Santificado seja o teu nome. Pensem comigo. Que Deus queria que nós pensássemos quando dizemos isso. Santificado seja o teu nome. A primeira coisa que me vem à mente é que Deus quer que essa frase em nossa oração nos ensine que a oração jamais deve ser alguma coisa casual. A oração não pode ser uma rotina casual. E quantas vezes nós tratamos a oração como uma rotina, algo mecânico, algo casual? E Jesus, ao nos ensinar a orar, Ele diz, olha, a oração está longe de ser uma rotina casual. Deve ser um abrir diante de nós, numa dimensão de reverência, uma dimensão de admiração, uma dimensão de apreciação, uma dimensão de honra e de glória. Já perceberam quanta pompa há de pessoas quando elas se aproximam de autoridades? Quando elas se aproximam de celebridades? Mas quanto desprezo, quanta casualidade existe quando nos aproximamos do Deus Todo-Poderoso. Deus é santo. Deus é distinto. Não há ninguém que se compare ao nosso Senhor. Na primeira parte da oração, Jesus chama Deus de Pai, porque Deus é Pai. E quando Ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Ele nos ensina que nós nos relacionamos com Deus que é santo. E nós precisamos entender a importância do nome no contexto bíblico. O comentarista William Hendrickson diz o seguinte: nos tempos antigos, geralmente o nome não era considerado como um mero título para distinguir uma pessoa de outra. Antes era considerado como uma expressão da própria natureza da pessoa assim denominada, ou de sua posição. Isso era tão verdadeiro que, quando os fatos acerca de um homem sofriam algumas mudança importante, era lhe dado um novo nome. Exemplo, Jacó teve um encontro com o Senhor, o nome dele se tornou Israel. Abrão, depois do encontro com o Senhor, algo que o Senhor fez na vida dele, se tornou em Abraão. Antes era pai exaltado, não era pai de ninguém. Abrão. Depois era Abraão, pai de multidão. Sarai tornou-se Sara. O nome, portanto, era a identidade da pessoa, expressava o seu caráter. Quando nós olhamos para os nomes de Deus no Antigo Testamento, vemos que esses nomes eles têm um objetivo. E qual é o objetivo? Revelar o caráter de Deus. Vejam só alguns. Javé Sabote, Senhor dos exércitos. Javé Tsequenu, o Senhor da justiça. Javé Jireh, o Senhor da provisão. Javé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa verdade. Javé Rafá, o Senhor que cura. Javé Raá, Senhor pastor. E há inúmeros outros nomes atribuídos a Deus no Antigo Testamento que revelam o quê? O seu caráter. Quem Ele é. Portanto, a pergunta, o que significa orar dizendo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é em primeiro lugar, é óbvio dizer que nós não acrescentamos santidade a Deus. Nós não acrescentamos nada a Deus. Se você não existisse, você não ia fazer falta para ninguém. Agora nós dependemos totalmente de Deus. Por que então orar dizendo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome? Se Ele já é santo, santo, santo.
Porque a minha oração deve ser: santificado seja o teu nome. Porque quando eu digo isso, eu tenho reverência por Ele. Eu tenho desejo de honrá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo. Quando você orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, na verdade você está querendo reverenciá-lo, honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, porque Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus. Por isso, Pai nosso, o teu nome precisa ser santificado. O nome de Deus precisa ser santificado. E aí vem a pergunta: como? Como que o nome de Deus ele é santificado? Pelo menos em 3 dimensões. Primeira, no coração. 1 Pedro 3,15 diz assim, a primeira parte do versículo: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Santifiquem Cristo como Senhor no coração. A primeira coisa que o crente tem que ter consciência é que Cristo tem que ser santificado no seu coração. E o que isso significa? Cristo deve ser separado, colocado em evidência, colocado em primazia no seu coração, nos seus desejos, nos seus sonhos, nos seus planos. Vocês lembram da carta do Senhor Jesus em Apocalipse para as igrejas? Primeira igreja, a igreja de Éfeso. Uma igreja de uma doutrina extremamente forte, firme, inabalável, que é elogiada por Jesus, mas existe um ponto de reprovação naquela igreja. E qual é a reprovação que existe naquela igreja? Que eles abandonaram o quê? O primeiro amor. E o que é o primeiro amor? É aquela sensação gostosa que eu tenho quando encontro a Cristo e passa depois de um ano. Não. O primeiro amor é a primazia. É um coração que sempre é santificado com Cristo. Você pode ter a melhor doutrina, mas se você não santificar Cristo no seu coração, você está morrendo. Você está perecendo. Você está enfermo. Cristo precisa ser santificado no seu, no meu coração, todos os dias, porque assim poderemos ver o que o próprio apóstolo Pedro nos ensina na sequência desse versículo. Nós estaremos sempre prontos, preparados para respondermos a todos aqueles que pedem a razão da esperança que habita em nós. Quando Cristo é santificado em nosso coração, nós não temos medo, nós não somos covardes, nós sofremos por causa da justiça, nós sofremos por causa do nome de Jesus, porque Ele é o principal, porque Ele está separado, Ele está em evidência no meu coração. Quando nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o que estamos dizendo? Em primeiro lugar, ou pelo menos deveria ser o que queremos dizer: Pai, que o Senhor seja santificado no meu coração, na minha vida, que os meus desejos mais profundos da minha alma sejam de exaltá-lo, de reverenciá-lo, de glorificá-lo, de honrá-lo e de engrandecê-lo. O coração de um crente que nasceu de novo, que chama Deus de Pai, esse é o desejo intenso do seu ser, de um coração que é santificado em Cristo. O que eu mais quero é que Deus seja exaltado. O crente, ele não só santifica a Deus no coração, mas ele santifica a Deus em sua conduta. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória
de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O crente que se aproxima diante de Deus, o chama pelo Pai, porque ele é nascido de novo, ele é reconciliado em Cristo Jesus, ele tem intimidade com Deus, ele nutre essa intimidade em oração, porque ele sabe que Deus é Pai, ele sabe que Deus é Santo, ele santifica Cristo no seu coração. Cristo é a parte mais principal da sua vida, como diz o apóstolo Paulo, o viver é Cristo. Viver é Cristo. É por meio de Cristo, uma cosmovisão que parte da pessoa de Jesus. Agora ele santifica a sua vida na sua conduta. Ele santifica Deus com a sua conduta. Em Romanos, citando o Antigo Testamento, diz que as nações blasfemam o nome santo do Senhor por causa da má conduta do seu povo. Nós, Igreja do Senhor, nós somos a imagem do Deus vivo para as pessoas deste mundo. Nós somos cartas vivas. Nós somos o Evangelho, a palavra de Deus, para brilhar para as outras pessoas. Quando as pessoas olharem para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa conduta, elas precisam glorificar a Deus e não blasfemá-lo. Deus nos deu um nome poderoso. O Senhor limpou o nosso nome diante de Deus. E agora nós precisamos, com a graça de Deus, na força de Deus, santificar as nossas vidas, a nossa conduta, para que o nome de Deus seja glorificado, seja honrado. Que eu, pela graça de Deus, nunca, jamais, seja um ponto para que as pessoas possam blasfemar contra o Senhor, e que a sua vida também, meus irmãos, não venham ser ponto de escândalo e de blasfêmia contra o nosso Deus, que é santo, santo e santo. Tudo o que fazemos, tudo, nossos negócios, nossos relacionamentos, seja feito para a glória de Deus. Jesus limpou a nossa barra com Deus. Você tem que fazer de tudo para limpar o seu nome neste mundo. Porque nós temos que ter uma consciência limpa, diante de Deus, mas também diante dos homens. Que profundidade há nessa oração tão conhecida por tantas pessoas. Quantas implicações que existem. Eu preciso santificar Deus no meu coração e eu preciso santificar Deus na minha conduta, nos meus passos. Deus precisa ser honrado, Deus precisa ser glorificado. Nós já ouvimos, nós sabemos de pessoas que perderam posições no seu trabalho porque não negaram o nome santo que está sobre eles. Porque tiveram uma conduta inabalável por amor a Jesus. Não se meter em negócios ilícitos. Mantiveram suas mãos limpas diante de Deus. Pagaram um preço altíssimo. E muitos, ainda que nós não temos noção, neste mundo, pagam por honrarem a Deus em todas as coisas. Porque Cristo precisa ser santificado em tudo. No coração e em nossa conduta. E a terceira dimensão, o nome de Deus precisa ser santificado. E esse é o mais difícil. Na conversa. Salmo 34, de 1 a 3, é um daqueles salmos para se amar, para nos apegarmos, para nos agarrarmos. Porque é um convite do salmista Davi que ele faz a todos aqueles que ele conhecia. E diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão.
Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos, exaltemos o seu nome. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos, exaltemos o seu nome. Davi escreveu esse salmo, essa canção de louvor, de exaltação, quando ele estava fugindo de Abimeleque. E nessa fuga, nós sabemos, fuga, se alguém está fugindo, é uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está padecendo. Mas mesmo assim, o salmista, Davi, ele é capaz de dizer nos versos: bendirei o Senhor em todo o tempo, mesmo quando sou perseguido. Os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. A conversa do salmista é diferente da conversa dos restantes, das pessoas à sua volta, ao seu redor. É um homem que santificou Deus no seu coração, na sua conduta e na sua conversa, com a sua fala, com a sua voz. Ele tinha todas as razões para lamentar, mas ao invés disso, ele está conclamando, ele está convocando todos que ele podem chamar, todos onde a sua voz possa alcançar, que cantem com ele, que exaltem com ele, a uma só voz, como um belo coro, louvores engrandecendo o nosso Senhor. Proclamem comigo, vamos juntos em uma só voz, exaltá-lo. Mas é mais fácil cantar. Te louvarei, não importa as consequências. Mas quando vêm as consequências, o que está saindo do coração? Porque um coração que não tem Cristo santificado, alguém que não santificou Cristo na sua vida, na sua conduta, quando a coisa aperta, o que sai não é coisa boa. Irmãos, santifique Cristo no coração, santifique Cristo na sua conduta, no seu dia a dia, nos seus passos, para que a sua boca possa exaltar em qualquer circunstância o bendito nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom, Deus é justo. Mas Davi, está tudo ruim. Você é perseguido. Você está sofrendo por ser rei, por ser ungido de Deus. E Davi diria assim: não me interessa o que eu sinto. Não me interessa o que eu sofro. O que interessa para mim, que enquanto eu viver, eu quero louvar, bendizer o santo nome do meu Deus. Igreja Batista Celebração e todos que me escutam, santificar o nome de Deus em nossas vidas, entender que essa é a prioridade que nós temos ao orarmos. Nós queremos e desejamos a glória de Deus, e essa é a primeira petição pela glória de Deus, que o nome dele seja santificado, que o nome dele seja honrado em nossas vidas e em nosso meio. Quais são as implicações disso? A primeira, implica em um coração que fez de Cristo o seu maior tesouro. Implica em uma conduta que espelha o caráter e irradia a luz de Jesus. Implica em conversas que edificam e que chamam, que convocam, que conclamam todos a louvar a Deus. Deus é santo.
nós aproximamos em oração de um Deus que é santo. E nós precisamos entender que oração é um exercício espiritual que leva a centrar as nossas vidas em Deus. Nós não aprendemos a orar para poder aprender um jeito, um segredo de manipular a Deus ao nosso favor. Isso é idolatria. Deus não é manipulável. Deus é santo. Nós nos submetemos a Deus. E quando nós nos aproximamos diante de Deus em oração, o Senhor preenche o nosso ser. E nós começamos a entender que por mais que a circunstância tente nos engolir, nós já recebemos de Cristo tudo o que precisamos, que é Cristo. Quer seja em meio à dor, ou à alegria, um momento de exultação, de exaltação, ou um momento de humilhação, um momento de dor, Deus é o nosso abrigo seguro. É onde a nossa alma realmente, verdadeiramente vai repousar. Por isso nós precisamos orar a Deus, chamando de Pai, porque somos, por meio de Cristo, reconciliados com Ele. E santificá-lo no nosso coração, na nossa conduta e nas nossas conversas. A Ele seja a glória. Oremos.